E nós vamos fazer contato agora com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. Felicidade de falar com você novamente, meu camarada. Você está bem? Felicidade é nossa, estamos bem, né? De acordo com o contexto possível aqui do nosso Brasil, mas ontem tivemos uma decisão que foi saudada por muitos juristas, que é a confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, da decisão da segunda turma do Supremo que declarou o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito no caso do triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula. Que análise você faz dessa decisão que já era esperada, né, Uchoa? Já estava 7 votos a 2, foi retomada, mas ontem teve a confirmação, né, até porque a gente sabe que julgamento só podemos realmente fazer uma avaliação depois que ele termina. Que análise você faz dessa decisão, Uchoa? Bom, Glauco, era esperada, né? A menos que houvesse algum pedido de alteração de voto, uma coisa que também não seria muito comum, principalmente se tratando de uma matéria tão complexa, então já é, exaustivamente discutida. E o que aconteceu ontem foram os últimos 2 votos, que eu acho que só carregaram para aqueles que votaram a mácula, né, de acabar carregando essa, essa, esse peso, né, de ter que defender o Moro numa situação indefensável. Né? Mas terminou o julgamento com 7 votos a 4, portanto, o juiz sempre foi suspeito e anulação do processo do presidente Lula, que, de fato, como inocente, tem que estar amplamente livre em todos os sentidos, inclusive para disputar a eleição no próximo ano, se quiser. Então, foi feita justiça, né? Tardia, porque o presidente Lula passou 538 dias ou mais, né? Não me lembro agora quantos dias precisamente preso, foi impedido de disputar a presidência da República. Nós acabamos sendo prejudicados com isso, estamos aí vendo, sofrendo as dificuldades do fascismo, mas aos poucos me parece que as coisas estão sendo colocadas no eixo, né? E a luta agora é para que haja a responsabilização dessas pessoas que praticaram esses excessos, porque os crimes do Moro, eles não foram apenas direcionados à situação individual do presidente Lula. Você sabe que, e a gente vem alertando isso desde o começo, os prejuízos da Lava Jato, eles excedem muito os direitos individuais do presidente Lula. Mas foi uma operação que visou, por interesse político, tirar um projeto social do governo, acabou criminalizando a política, emplacando o fascismo, e os resultados aí para o Brasil são danosos em todos os sentidos. Né? Então, como a gente vai apurar as responsabilidades disso, será muito difícil, inclusive porque também não foi só o juiz Moro. Né? O juiz Moro, vários procuradores, foi toda uma rede arquitetada para fazer o que fez e que nos colocou nessa situação. E o Shoa, para fazer, para efetivar essa responsabilização desses agentes da Lava Jato, tanto do ex-juiz Sérgio Moro, como também de integrantes do Ministério Público, qual é o caminho para que isso aconteça? Porque a operação spoofing, na verdade, as provas ali obtidas, né, por meio das mensagens que foram reveladas, elas não foram utilizadas nesse julgamento da suspeição, né? Isso, elas chegaram a ser citadas em alguns votos, mas não foram fundamentais para a decisão de nenhum dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, mas elas não poderiam, em tese, ser aproveitadas em eventuais processos contra esses agentes. Então, como que eles podem ser responsabilizados sem a utilização desse material, Shoa? Pois é, olha só. Inclusive isso ontem, Glauco, nos 2 últimos votos, do Marco Aurélio e do Fux, eles tentaram focar muito o provimento, na verdade, da tese da Procuradoria da República, ou seja, contra, né, a tese do Ministério Público, portanto, contra o Lula, falando da ilicitude dessas provas. Eu acho que já pretendendo, eles já sabiam que iriam mudar o julgamento, mas já pretendendo aliviar a barra do Sérgio Moro, talvez buscando uma maneira de tornar mais difícil a comprovação desses ilícitos cometidos.
Só que também não depende propriamente dessas provas, sabe, Glauco? Porque os fatos aconteceram. Com relação ao julgamento do Lula, não houve utilização nenhuma, porque os elementos que foram usados para a observação da suspeição foram condução coercitiva, antes mesmo do presidente Lula responder processo. É o fato do interesse político do Moro. O Moro deixou a magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça no governo que não teria sido eleito se ele não tivesse impedido o presidente Lula de participar da eleição. Quer dizer, foram e outras coisas assim que, independentemente da SPUF ou mesmo da Vaza Jato, elas apareceram, porque são notórias, né? Não houve dificuldade nenhuma. O que a SPUF mostra, a Vaza Jato também, é que a Operação Lava Jato ela foi muito aquém, muito além na sua tentativa de confabulação, de trama, né? Porque articulou com agentes internacionais, tem recursos bilionários de fundação privada da Petrobras, tem aproveitamento, né, de áreas, de benefícios individuais, de promoções entre eles mesmos. Então, essas coisas precisam ser investigadas, né? Se você me perguntar agora, investigadas para apresentarem uma prova que seja possível. E eu não acho que essas provas da spoofing ou da Vaza Jato sejam ilícitas, não. Eu acho que elas têm que ser aproveitadas, né? É a tese deles. Eles sempre usaram essa tese de que essas provas podem ser aproveitadas, e eu acho que devem ser, porque os fatos aconteceram, ninguém mais nem nega isso, então tem que haver responsabilização dessas pessoas, sim. Agora, para todos os efeitos, né, essa prova vai ser dificultada, vai haver necessidade de uma investigação, e se você me perguntar quais são os caminhos, nesse momento eu não sei te dizer, porque há necessidade de responsabilização civil, responsabilização administrativa, responsabilização criminal. Quer dizer, eu sei assim que... E outra coisa, muita coisa depende do Ministério Público, e a gente sabe que tem uma resistência muito grande a mover esse tipo de proposta, né, de responsabilização dessas pessoas que participaram da Lava Jato. Mas as organizações da sociedade civil já estão se articulando, sabe, Glauco? Acho que não faz um mês o Instituto dos Advogados do Brasil publicou um relatório muito pesado, muito denso da comissão de criminal, né, constitucional, cobrando a responsabilização. Então, eu acho que isso vai envolver a OAB, vai envolver uma série de outras organizações da sociedade civil, de modo que não vai ficar em branco, não. Essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas, sim. O doutor Moro pode pensar que vai ficar lá nos Estados Unidos lucrando com a empresa que hoje faz a administração judicial da empreiteira que ele quebrou, mas nós vamos continuar aqui na nossa parte, daqui do Brasil, cobrando para que ele seja responsabilizado. O prejuízo foi muito grande, Glauco. Pode ter certeza que a Lava Jato ela tem também a sua corresponsabilidade. Eles são sócios nesse quadro de destruição do Brasil, inclusive a pandemia. Nós não teríamos este governo irresponsável, negligente, colaborador, né, das medidas de não prevenção, se não fosse a Lava Jato. Portanto, são todos sócios, né, nessa tragédia. E quando você fala dessa resistência do Ministério Público em punir eventuais desvios dos integrantes do órgão, a gente lembra, por exemplo, que o Deltan Dallagnol já escapou, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive algumas representações prescreveram, o que não deixa de ser curioso, porém, porque entre as medidas que esses integrantes da Lava Jato defendiam estava o fim da prescrição, né, o seu encurtamento de uma forma geral, e também a gente lembra que muito se fala do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função dos políticos, mas integrantes do Ministério Público também têm, né, inclusive eles são julgados em crimes comuns, de acordo com a sua posição, em tribunais de justiça ou no próprio STJ. Então, o corporativismo vai ser um inimigo, na verdade, a ser enfrentado para a responsabilização desses agentes, Uchoa? Glauco, o foro privilegiado em si não deveria ser um problema, porque por exemplo, eu sou muito reticente com relação a essa história, porque está saindo do foro privilegiado. Eu acho o seguinte, o foro privilegiado é para julgar determinadas funções que requerem um foro privilegiado, que vai fazer diferença mesmo se o camarada tem direito ou não.
Então, teoricamente, deveria ser assim. O fato de mudar o fórum não deveria justificar um tratamento assim ou assado, né? No caso da Lava Jato, eles cometeram todas as infrações, todos os ilícitos, eles precisam ser julgados independentemente de onde for o fórum, com o rigor da lei. Agora, a gente sabe que o corporativismo certamente implica aí, nesse caso, com o plus, né? Todas essas pessoas, em algum momento, acharam que a Lava Jato estava correta, né? Essa é a grande dificuldade. E eu senti ontem naquele. É o que, por exemplo, é a única razão que eu entendo que eu encontro para pensar no Marco Aurélio. Se o Marco Aurélio está levando para a aposentadoria, depois de uma trajetória de décadas como ministro do Supremo, inclusive de posturas que são até coerentes, né, por mais que se discorde, aquela mácula de quem disse que o Moro era um super-herói. Quer dizer, é muito grave isso. Eu só consigo compreender essa colocação do Marco Aurélio como alguém que errou e que não quer assumir o erro por uma questão de vaidade, por uma questão de dar o braço a torcer. Então, isso vai acontecer também em todos esses órgãos que, em algum momento, endossaram a Lava Jato. Porque o Moro, de fato, num dado momento da história, ele foi tratado como alguém tão incorruptível que ele podia levar para si a jurisdição do país inteiro, que ninguém iria reclamar, e ainda ia vincular todos os ministros para cima dele, para o lado, para tudo, porque ele era o suprassumo da ética nacional. E isso caiu. Né? O Moro era um juiz que corrompeu o sistema jurídico nacional para prejudicar uma pessoa e, ao mesmo tempo, prejudicar um país inteiro. E, ao mesmo tempo, se beneficiar. Isto era o Sérgio Moro. Né? Então, mas nós vamos cobrar também desses órgãos que farão as apurações. Eu fico reticente com o Ministério Público pela posição política mesmo. Né? A gente já vê, por exemplo, qual o interesse que o Aras terá de tocar isso adiante, por mais que haja uma disputa com o Bolsonaro. O Aras está mostrando que o interesse dele é aquele que resulta em mais benefícios pessoais, políticos, né? Mas não significa que não vai ser apurado, não. Né? O Conselho Nacional do Ministério Público tem tido uma política, tem dado uma resposta muito ruim, né? Deixando prescrever as matérias, não punindo adequadamente, mas a gente espera que por outro lado, os órgãos mesmo de justiça direta, né, com relação ao Moro, por exemplo, que nem juiz é mais, vai ter que ir para a justiça comum, que apurem isso com o mesmo ímpeto de revolta que o Gilmar teve, por exemplo. Porque aí sim, quando um juiz percebe que foi enganado, que foi manipulado, que acabou ajudando a prejudicar todo o sistema jurídico, porque uma pessoa enganou, aí você também tem que dar a resposta veemente a isso. Eu acredito que isso vai acontecer, Glauco. Não é possível. Se pode entregar, deixar o que aconteceu na Lava Jato para debaixo do tapete. Você citou, Shoa, o voto do ministro Marco Aurélio, que disse que o Moro era um herói nacional, que ele honrou o judiciário. Eu até vi ontem uma matéria do repórter Lucas Rocha, da revista Fórum, levantando ali declarações anteriores do Marco Aurélio Mello sobre o Moro. Por exemplo, em junho de 2019, ali quando já tínhamos as declarações, ali as mensagens reveladas pela Vaza Jato, ele disse... Isso nos leva a indagar o que nós estaríamos a dizer se Moro tivesse mantido essa espécie de diálogo com a outra parte, no caso, a defesa dos réus. Quer dizer, condenando de forma bastante evidente. E ele disse ainda o seguinte: eu espero que ele não ocupe a cadeira que deixarei em 2021. Como é que você vê, dá para entender, dá para interpretar de que forma essa mudança de postura do ministro Marco Aurélio em relação a Sérgio Moro, Shoa? Como eu te disse, eu acho que ele não quer dar o braço a torcer. Ele não acredita nisso, Glauco. Não tem quem acredite nisso. Se você colocar o Sérgio Moro na frente do espelho, ele não vai ter coragem de dizer assim, eu sou um herói nacional. Ele não tem. Ele não acredita nisso. O Moro é uma figura hoje sem prestígio nenhum na categoria. Você vê que anteontem o Moro foi convidado por um bolsonarista para falar na Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação de Direito,
e foi rejeitado pela ampla maioria dos docentes que trabalham ali no Moro. Se você quiser utilizar o Moro como referência ética, você sabe que é para levar para um auditório em que ninguém vai levar aquilo ali a sério. Então, o Marco Aurélio ele pisou na bola e pisou feio. Se for buscar mais declarações dele, terá. E terá porque o Moro fez tudo isso mesmo. Como é que você pode justificar um juiz que confabula com o Ministério Público sobre a estratégia de defesa, as pessoas que devem estar na sala de audiência, como é que devem se portar, falar sobre a mudança de procurador que não está se saindo bem naquela instrução probatória, falar sobre peças, confabular antecipação de prazo, confabular... Rapaz, não, isso não existe, isso não existe. O Marco Aurélio pisou na bola e pisou feio. É aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer, é diferente do Fux. O voto do Fux foi um voto raivoso. Ele não se estendeu tanto quanto o Luiz Roberto Barroso, porque nem cabia mais, já estava superado, mas ele chegou a chamar o Lula de criminoso. Um absurdo aquilo ali. Ele não poderia ter chamado alguém que ele já sabia que não tinha cometido crime nenhum, porque, primeiro, não cometeu, e, segundo, foi submetido a um juízo que foi completamente anulado pela suspeição do juiz. Então, acho até que aquilo ali caberia reparação. Não sei se o presidente Lula vai atrás disso também, que tem muita coisa para correr atrás, mas o voto do Fux foi horrível também. E o show, na terça-feira, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, fez um levantamento aqui mostrando que hoje o ex-presidente Lula responde a apenas 3 dos 17 processos ou inquéritos dos quais foi alvo. Inclusive, alguns inquéritos simplesmente pararam de acontecer por não ter sentido, algumas denúncias foram rejeitadas pelo juízo, alguns casos ele foi absolvido. Tem o caso da suspeição do juiz Sérgio Moro e também da questão da incompetência de foro que foi decretada pelo ministro Edson Fachin. 17 processos, 17 inquéritos. Já dá para a gente caracterizar bem que o ex-presidente Lula foi vítima de lawfare, Uchoa? Glauco, sem dúvida. O Lula só foi condenado no juízo de Curitiba. Quando o processo não ocorre em Curitiba, é como você disse, ou não há denúncia, ou o inquérito é arquivado, ou o Lula é absolvido. Por quê? Porque o Lula não cometeu crime. Então, aí você diz assim, não, mas o Lula é um criminoso. Não, meu amigo, não é só porque você quer que o Lula vai ser criminoso. Ele é criminoso se ele cometer crime. Ele não cometeu nenhum crime, então também não precisa não deve ser tratado como criminoso. É um absurdo total isso que aconteceu em Curitiba, né? Ontem, no julgamento, o Fux fez uma questão, fez um argumento dizendo o seguinte, não, mas esse juiz não poderia ser... A declaração de incompetência do fórum não poderia ter gerado nulidade do processo, inclusive porque o Lula teve o amplo direito de defesa, o doutor Zanin teve mais de 400 recursos. Ora, é exatamente por isso, né, que teria que ter nulidade, né? Não teve ampla defesa nenhuma, porque o juiz era suspeito. Então, assim, a declaração do Fux só demonstra a qualidade do serviço do Zanin, da Valesca e da equipe, a capacidade que eles tiveram de, apesar de ter que trabalhar tanto, porque imagine se um recursozinho daquele ali não tivesse entrado, essa matéria não teria ido para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você tem que ter muito mais cuidado, mais zelo, mais trabalho, mais empenho, porque você está lutando contra o sistema. E foi isso que aconteceu naquele juízo. Eu tenho certeza absoluta que, indo para qualquer outro, não vai haver condenação, e eu acho que não deve haver não era para haver nem denúncia, Glauco. O Ministério Público vai apresentar uma denúncia com base em quê mesmo? Né? Porque o Dallagnol apresentou com base no PowerPoint, que foi todo desconstituído na Justiça. Alguém vai ter coragem de apresentar aquilo de novo? Agora, Uchoa, saindo um pouquinho da questão do julgamento, mas não desse âmbito da Lava Jato. A gente sabe que um dos resultados dessa operação foi fomentar o clima de antipolítica que acabou levando Jair Bolsonaro ao poder. E a participação de Sérgio Moro não só se deu justamente por animar
esse clima, digamos assim, de antipolítica, mas também de uma forma direta quando ele vazou ali um acordo de delação que no final das contas nem foi o homologado do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno da eleição, que também foi um fator que contribuiu para a eleição de Jair Bolsonaro. Então, eu queria que você visse agora um trecho de um vídeo de uma entrevista de um ex-colega de ministério de Sérgio Moro, Onyx Lorenzoni, de ontem. Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. E vem mais. O senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Deputado, se o senhor achava que ia conseguir luz e talvez apoio para uma tentativa de eleição ou reeleição, deputado, o senhor errou. Talvez o tempo que o senhor passou nos Estados Unidos, eu não sei fazendo o quê, o senhor achava que todos os governantes eram iguais. Não somos. Somos diferentes. Somos muito diferentes deles. E no momento que o senhor trai o presidente Jair Bolsonaro, no momento que o senhor trai o Brasil, no momento que o senhor mente deslavadamente, o senhor se junta a todo o mal que existe na política brasileira. Que Deus tenha pena do senhor. O Shoa, a gente tem aí o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, numa declaração, na verdade, ontem, fazendo referência ao deputado Luiz Miranda, que disse ter alertado Bolsonaro, então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina Covaxin. Mas o que impressiona o show, pelo menos a mim, eu queria saber a sua análise, é esse tom de ameaça. Parece uma coisa meio que de filme de máfia, né? Lembra um pouco o Poderoso Chefão 2 ali, quando o Michael Corleone dá um beijo no irmão dele, o Fredo, dizendo: você partiu meu coração, eu sei que você me traiu. Tava quase nesse nível. Então é uma ameaça pública, feita numa declaração para o Brasil inteiro ver. Como que você analisa esse tipo de postura do ministro, Shoa? Glauco, você é um amigo da onça, viu, meu amigo? Você me fazer assistir um negócio desse 8h20 da manhã, rapaz... Desculpa o show. Não, porque é um negócio feio mesmo, né? É o cara ali com aquela coisa fúnebre, ameaçando o outro, uma coisa ridícula. Ora, bom, a ameaça que não vai dar em nada, mas eu acho que aquilo ali, Glauco, foi para circular no WhatsApp dele, né? Porque... aquilo ali é uma coisa furada. O deputado tem todo o direito de chegar e dizer que o irmão alertou o presidente da República sobre um indício de fraude grande dentro daquela negociação da vacina. O que o presidente tem que fazer agora é demonstrar que tomou as providências que ele disse que tomou, que era acionar a Polícia Federal para investigar aquilo ali. Apesar de que mesmo ele tendo acionado a Polícia Federal, que ele não acionou, né, que ontem também o diretor da Polícia Federal disse que não se lembra do presidente da República ter falado sobre isso, né? Independentemente disso, o negócio foi concluído. Então, como é que você vai explicar comprar uma vacina por 1000% acima do preço? Quer dizer, Glauco, isso aí tem tudo para ser um roubo, né? É o que está aparecendo. Então, é grave, inclusive porque as vacinas não sequer chegaram. Tem uma empresa que representa a farmacêutica indiana, que é uma pessoa próxima, né, do governo, que deveria ter ido depor na CPI ontem e apresentou um atestado dizendo que não podia. Quer dizer... Aí tem muita articulação do próprio governo, do próprio Bolsonaro, direto com o governo indiano, tem o Ministério das Relações Exteriores, tem todo um trabalho do governo para comprar essa vacina indiana. A gente quer saber agora por quê. Não adianta essa ameaçazinha contra o deputado, não. E o deputado, espero que não vai mudar de postura ou de tom por causa dessa ameaça. O Onyx Lorenzoni, inclusive,
Glauco, eu li ontem que o Aziz disse que queria convocá-lo para a CPI. Tem que convocar mesmo. Que história é essa? Está coagindo, né? Está tentando obstruir o trabalho de investigação descaradamente. Isso também é um crime, né? Não pode, não. Essas pessoas, Glauco, o problema é que elas não foram pensadas para o regime democrático. Elas acham que não existem arestas, não existem limites, não existem satisfações a dar, mas tem. Enquanto a gente tiver uma centelha de democracia no país, as instituições vão precisar funcionar, ainda que não queiram. Então, elas vão ter que justificar, sim, os malfeitos todos. E o Sérgio Moro, o que aconteceu com o Sérgio Moro é que ele apostou todas as fichas no fascismo e levou um coice. Foi isso que aconteceu e agora ele está triste. Claro, aí você junta o sujo com o mal lavado, tentando confabular e chegar a um acordo, amanhã pode ser o próprio Onyx Lorenzoni achando ruim, porque essas pessoas, elas não têm caráter nenhum, elas não têm, sabe, nenhuma ética interna, são pessoas frágeis em todos os sentidos, são malfeitores. Eu não consigo nem encontrar adjetivo para qualificar o que passa na cabeça dessas pessoas, o que elas são. Um agente que a gente pensava que não existia no Brasil. Às vezes é complicado mesmo, Uchoa. Queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tudo de bom, Glauco. Um abraço para você, um beijo para a Naama, para a Marilu, todo mundo, Terlânia. Sucesso para a equipe, meu amigo. E ainda bem que você está bem. Fiquei feliz de saber que você agora está prontamente restabelecido e aqui na luta. Vamos para frente. Eu não tive nada, não. Só tirei uns dias de folga mesmo, Uchoa. Mas estamos aí lutando, né? Sempre na resistência, não é não, Uchoa? Olha, eu pensei que você tivesse estado doente. Não. Eu tenho a impressão que a Marilu andou dizendo, então, que você estava doente. Não, dizer para a Marilu que você só tinha tirado folga. Né, que, na verdade, o Rafael Garcia, que esteve no meu lugar aqui alguns dias, acabou adoecendo, mas também já está recuperado. Pois nós vamos escapar nós dois, meu amigo. Vamos lá, Uchoa. Abração. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.